Quem é responsável pela implantação da LGPD nos condomínios? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Pomorar. Afinal, morar bem é mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado, se inscreva aí no nosso canal, aproveita aí esse momento e já vai lá e se inscreva no nosso canal. Aproveite e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e também marque o joinha para nos fazer mais relevante aqui no YouTube, né? Não custa nada e ajuda bastante aqui o nosso canal. Hoje com a gente aqui, mais uma vez, o advogado, professor e palestrante Ricardo Mendes. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Pomorar. Olá, Márcio, muito obrigado pelo convite, mais uma vez participar aqui do Comorá. Como já disse anteriormente, uma ferramenta muito útil para mim no dia a dia. Me utilizo bastante para obter informações é, atualizadas, né, que é o mais importante. Saber aprender só na faculdade, esqueci, eu me formei em 2002, né? Pensa quanta coisa mudou de lá para cá. E então eu aprendo todos os dias aqui por esse canal. Escolhi esse canal quando o meu interesse é o direito condominial, porque vocês são voltados para os síndicos e não para os profissionais advogados, tem um foco diferente e a gente precisa unir o nosso conhecimento técnico com o dia a dia que esses síndicos vivenciam, que esses condôminos vivenciam, e vocês fazem muito bem. Maravilha, obrigado aí pelo elogio. E você falou aí, Ricardo, você formou então em 2002, você já veio na esteira, né, do novo Código Civil, né, que trouxe muitas alterações, né, nessa área condominial. E a legislação está sempre inovando, né, sempre não é estática, né? E a gente tem agora essa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que fala com que os gestores ali dos dados, né? Das pessoas, né? Entrando aqui no condomínio, as pessoas que circulam, que vivem, que trabalham ali, tem que ter um critério bem definido, né? Com relação ao cuidado, né, com o tratamento desses dados. Como é que fica isso no condomínio, Ricardo? De quem que é a responsabilidade, né, por levar essa legislação aí a cabo no condomínio? Olha, Márcio, o que ocorre é o seguinte: a gente, como brasileiro, tem um hábito ruim, né, de deixar tudo para a última hora. A Lei 13.709, a tal Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é de 2018, né, e ela iria passar a valer a partir de 2019, no início de 2020. Aí veio a pandemia, postergou um pouco mais. Então, desde 18/9/2020, a legislação já está valendo, já é aplicável, já tem seus efeitos válidos, e a gente percebe que há ainda pouca divulgação, e não sei por que razão, da própria imprensa, em mostrar para o cidadão, em mostrar para as pessoas que uma lei que tem cara de mar, que tem uma punição grande, que muita gente acha que tem um caráter apenas de punir, de atrapalhar o desenvolvimento das atividades econômicas do país, na realidade protege aquilo que a gente já tem protegido por algumas legislações anteriores, mas protege de uma forma mais eficaz, mais atual. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela quer proteger, ela se baseia em fundamentos ligados à nossa privacidade, à nossa honra, à nossa imagem, né? E à nossa defesa, muitas vezes, como consumidor. E quem aqui nunca vivenciou a situação de receber reiteradas ligações de operadores de telefonia sem nunca ter pedido para que elas fizessem contato com você, sábado, domingo, feriado, nos horários mais inoportunos, né? Recebe um WhatsApp hoje de alguém que você foi a uma loja no shopping, fez uma única compra naquela loja e você é cadastrado ali, não sabia para que você fornecia
seus dados cadastrais, seus dados pessoais, né? E de repente você começa, toda vez que muda a coleção, recebe a mensagem: mudamos a coleção, cliente querido. Olha, eu nem sou seu cliente. Eu fui lá uma única vez, fiz uma única compra, né? E agora sou incomodado, tenho que ficar bloqueando contatos, eles acham outros números para nos contactar novamente, e assim vai, né? Então, os nossos dados pessoais são muito importantes para nós. E a gente não, a gente precisa entender isto antes de falar: nossa, que lei inútil, que lei chata, que lei que alguém quer ganhar dinheiro porque ela tem uma punição, Márcio, de 50 milhões de reais por dado vazado, Que sabe? É uma das punições dessa legislação, né? Traz outras ainda piores para quem exerce atividades profissionais, comerciais, né? Mas ela tem um objetivo, a meu ver, a meu sentir, lícito, válido, que é nos proteger, né? Que é proteger o que a gente tem de mais importante. Enquanto a gente acreditou que a gente se inscrevia numa rede social, no Instagram, no Facebook e outras, né? A gente tinha, pela primeira vez na vida, um serviço gratuito, a gente não conseguia entender nem perceber que nós éramos a mercadoria, né? E a gente não conseguia entender o quanto essa mercadoria vale. Essa mercadoria interfere em resultado de eleições, né? Nós temos o caso da União Europeia, né? Nós temos o caso da eleição do Donald Trump. Então, nós temos várias coisas que estão relacionadas à participação ativa de quem detinha os nossos dados pessoais e nos direcionava para determinadas situações, para que você visse somente aquilo que te interessava e tomasse decisão de acordo com o que o grupo que contratou essas empresas queria. Então, a realidade é essa: defender a nossa honra, a nossa imagem, a nossa privacidade. É o objetivo dessa lei. Nossos dados são muito, muito caros e muito importantes, são negociados, e a lei vem para impedir que isso aconteça simplesmente? Não. Ela vem para dizer: olha, vamos buscar ser transparente com aquela pessoa que é titular dos dados pessoais. E quando a gente for contratar com elas, quando a gente for transacionar com elas, quando a gente for conviver com elas, a gente vai expor de forma clara e objetiva o que faremos com os dados que ela vai me entregar. Eu vou ao seu condomínio. Não, Pode pois falar, é. pois não, E o Márcio. que faremos, então, com os dados, né, que a gente Exato. tem em poder ali dentro do condomínio, então? Exatamente, a gente tem que quebrar algumas ideias antigas, né? Em primeiro lugar, que todo mundo pode ter acesso livremente a esses dados, não é uma verdade, tá? O condomínio tentou ficar fora da aplicação, do alcance dessa norma, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já disse especificamente que nós, enquanto condomínios, também temos que nos adequar, não é mais interpretativo, agora é direto. Mesmo os entes despersonalizados que somos nós não somos pessoa jurídica como condomínio, não somos tratados como tal, né? Somos uma figura mutante, uma figura híbrida. Então, agora nós participamos diretamente como agentes de tratamento de dados, tá? E aí eu chego num condomínio e o seu porteiro do prédio me pede que eu entregue a ele a identidade. Vou simplificar num exemplo. E depois de não contente com a minha identidade, pede para que eu me posicione para que ele possa tirar uma foto minha, né? E aí, se eu perguntar para esse porteiro: companheiro, para onde vai isso tudo? O que você vai fazer com o que você anotou da minha identidade com a foto que você me tirou? Porque existe aí uma cadeia de agentes, de pessoas que vão ter acesso a esses dados. E ali a gente está falando não só de dados pessoais, mas de dados pessoais sensíveis, porque tem uma imagem minha que revela a minha etnia, a minha cor, né? Se eu sou uma pessoa obesa, se eu sou uma pessoa magra, se eu sou uma pessoa que tem uma ideologia de gênero diferente. Então, ali, uma série de situações agravam ainda mais o cuidado, aumentam ainda mais o cuidado com quem recebe, com quem coleta aqueles dados, precisam ter com aqueles elementos que estão em poder dele, tá? E o condomínio está enquadrado aí.
E é aí que a adequação se faz necessária. E qual é o papel das pessoas envolvidas? Quem é o responsável? Foi a pergunta que você me fez, né? O síndico, e não as administradoras de condomínio, ao contrário do que todo mundo pensa, né? O síndico é a pessoa que gere o condomínio, que responde pelo condomínio, que age em nome do condomínio. Ele não age em nome próprio. Ele não toma decisões sozinho. Ainda que seja urgente, ele tomou uma decisão, ele precisa depois se reportar de acordo com o que a convenção dele determina. Então, hoje, o síndico é o grande responsável pela implementação das regras básicas da Lei Geral de Proteção de Dados nas atividades cotidianas do condomínio. Tá? E para a gente dizer realmente o que são dados pessoais, né? Fica difícil falar de uma coisa sem entender o que é, porque essa lei ela traz os conceitos, ela explica o que é dado pessoal. Então, dado pessoal é qualquer informação que tenha a capacidade de te ligar a uma determinada pessoa. E esta pessoa, que é o dono dos dados, ela é chamada pela lei de titular. Eu sou o titular de todos os meus dados pessoais, a minha imagem, meu CPF, minha identidade, meu nome, que compõe o prenome e o sobrenome. Então, todos esses dados são meus, eu sou o titular. E no condomínio, quem são essas pessoas? Essas pessoas no condomínio são o morador, o condômino, o inquilino, a visita, as pessoas que vão para o salão de festas, para a festa de aniversário do seu filho, que se identificam, né? Os prestadores de serviço, o jardineiro, o piscineiro, todas essas pessoas, a manutenção predial, todas essas pessoas, quando entram no seu condomínio, quando acessam o seu condomínio, e eu vou evitar aqui usar tecnicismo, porque eu quero ser claro, eu quero ser didático, tá? Então, essas pessoas, quando elas acessam o seu condomínio, ela teve os dados pessoais dela coletados. E alguém precisa ser o responsável para que esses dados não sejam utilizados de forma equivocada. Olha, tem um grupo de WhatsApp no meu condomínio. Ótimo. Todo mundo está lá, frequentando esse grupo de WhatsApp, trocando mensagens, trocando nomes. De repente aparece um condômino que tem uma agência, tem uma empresa, é um corretor de seguros. Ou tem um amigo que é o corretor de seguros e fala assim: manda para mim o seu banco de dados, que você teve o acesso a ele porque você pertence a esse grupo, ou pede ao síndico, mande para mim, eu sou de uma academia, vou oferecer desconto para as pessoas do seu condomínio. E aí, o síndico, muitas vezes, toma essa decisão achando que está fazendo bem, de boa fé, né? Mas a boa fé não é tudo. A gente precisa conhecer legislações. A gente precisa entender que aquilo ali é importante. Então, o condomínio precisa criar regramento. Alguns chamam de aviso de privacidade, outros chamam de termo de conformidade, termo de tratamento de dados, o nome não importa. Certo é que o objetivo da lei principal é que aquele que te entregou os dados dele saiba o que você vai fazer com os dados dele, de que forma você vai armazenar, com quem você vai compartilhar. Por exemplo, quando tirou a minha foto, a empresa de vídeos recebeu os meus dados. Quando eu me mudei para o prédio e forneci a cópia do meu contrato de locação, por exemplo, o condomínio síndico encaminhou para que a administradora de condomínio tomasse conta, gerisse o pagamento do rateio das despesas ordinárias. Então, alguém exerce um papel principal. O papel principal de quem está do lado oposto do dono dos dados pessoais se chama controlador. Sou eu, o síndico, o controlador dos dados pessoais que chegam ao meu condomínio, tá? E as pessoas que trabalham para mim, o porteiro, a empresa de vigilância remota, a empresa de vigilância presencial, a administradora de condomínio, quem são elas nessa relação? Elas são os operadores.
elas tratam dados pessoais conforme a minha orientação de controlador. Eu decido com quem pode compartilhar, de que forma vai armazenar, de que forma vai tratar, e eles apenas executam aquilo que eu mando. Tá? Ô, Ricardo, então, assim, o síndico, né, como controlador, né, você falou, Sim, sim, o controlador desses dados, quando ele faz, quer dizer, é uma legislação nova também. Então, o síndico ele tem que fazer algum tipo de documento com a prestadora de serviço de segurança, com a administradora, né, que estão ali, vamos dizer assim, armazenando, né, esses dados, de algum documento onde ele fala que ele está repassando a responsabilidade, não saberia dizer se o termo é esse, mas de que esses dados que ele controla e que estão sendo compartilhados com esse terceiro, né, ele não pode compartilhar com outros terceiros, então, né? Isso é uma das situações que o síndico tem que se preocupar? perfeito, Márcio. Sua colocação é o seguinte: vamos entrar na adequação. O que o síndico precisa fazer? Né? Porque a gente sempre teme o seguinte: né? Essa lei é pavorosa. Essa lei cria uma obrigação que eu não quero ter. Cria para mim obrigações de difícil controle. Não, não são de difícil controle. Basta que eu tome providências que dê transparência ao tratamento. Então vamos lá. Qualquer dado que vazar, eu serei punido? Depende. Se você tiver, o seu condomínio tiver adequado às regras simplistas que foram criadas, porque a gente é considerado agente de tratamento de pequeno porte, portanto, não há grandes exigências para nós, a não ser para os grandes condomínios, né? Obviamente, né? Que eles extrapolam ali o que determina a própria legislação, a própria resolução. Se eu cumpro o mínimo que foi estabelecido, que é o quê? Em primeiro lugar, eu preciso criar dentro da minha empresa, e essa vai ver que é uma adequação de natureza multidisciplinar, não envolve somente questão jurídica, envolve jurídica e envolve tecnologia da informação. Então, primeira coisa, eu preciso adequar os meus contratos, os meus instrumentos, tá? Eu preciso saber se a administradora que contrata comigo, ela já está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso, quando começar a ser notícia, quando as punições começarem a ser notícia, assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor da década de 90, né? Que os danos morais começaram a aparecer um atrás do outro, porque você falhou no seu dever mínimo, não porque vazou, porque a gente não consegue se livrar de hacker, ninguém consegue se livrar de hacker, né? Mas que a gente disse o que a gente poderia fazer com aqueles dados pessoais, a gente coletou uma quantidade de dados necessários, úteis àquilo que eu pretendo fazer com ele, não em excesso, sempre, quanto menos dados você coletar, melhor para você, menor o seu risco, somente aqueles que são úteis. Mas o que você precisa fazer é criar um normativo, um documento interno, em primeiro lugar, dando notícias aos condôminos, que também são titulares de dados pessoais, de que forma o condomínio age em relação a eles. Olha, aqui se coleta dados pessoais, aqui se grava, portanto, há aqui coleta de dados de incapazes de crianças, são dados sensíveis de grande relevância, né? Há imagens de cometimento de pequenos ilícitos, há imagem de situações que colocam os condôminos em constrangimento, né? Então, o que ele precisa fazer é criar, em primeiro lugar, esse normativo interno, dizendo quais são as regras, como que vai funcionar. Olha, os dados pessoais dos condôminos são compartilhados com a administradora de condomínio, são compartilhados com a empresa de vigilância remota ou presencial, são compartilhados, podem ser compartilhados com a empresa de manutenção predial, são compartilhados com os funcionários do condomínio, né, que normalmente são empresas terceirizadas. Então, o que eu preciso é só dizer que são.
Eu não estou pedindo autorização, não estou pedindo nada, porque é para a hipótese, Natural, é é, a, natural que isso. a hipótese para a qual eu quero tratar os seus dados não é o seu consentimento, é para que eu possa fazer a gestão do condomínio, para que eu possa cumprir a minha obrigação de síndico. Então, esquece quando se fala só em consentimento, porque consentimento é um problema. Porque se eu voltar no exemplo que eu dei no início, que eu cheguei no condomínio, entreguei minha identidade, tirei minha foto, e ao sair eu falasse, agora eu quero que você exclua tudo, porque o meu consentimento acabou, o porteiro não vai saber o que me responder. Porque eu tenho o direito de excluir tudo. Se não é por cumprimento de uma obrigação específica, se é baseado somente na minha autorização, eu posso tirar quando eu quiser. Tá? Então, o primeiro passo, estabelecer esse instrumento em que o condomínio informa para os condôminos, em primeiro lugar, que ele só contrata com pessoas que estão adequadas, ou que ele preferencialmente faz isso, que ele orienta as pessoas que contratam aí com ele a se adequar, tá? Mas que numa emergência e inexistindo empresa inadequada, ele poderá contratar uma que não esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. É só isso que ele precisa fazer nesse primeiro momento em relação a esse primeiro instrumento. A minha orientação é: faça o documento e dê publicidade a ele, né? Convoca, se quiser, uma assembleia só para fazer a leitura, para fazer a apresentação desse termo de tratamento de dados, ou o nome que você quiser dar a ele, aviso de segurança, aviso de proteção de dados, o nome que você quiser dar. Que lá existem câmeras e que não se trata de consentimento. Por isso é necessária a participação de um profissional que entenda, porque o síndico não entende, tá? E ele nem tem que entender. Ô, Ricardo, se o síndico faz isso, dá essa publicidade, né? Um local seria a assembleia, né? Sim, Convocar uma sim. assembleia, como você está falando, né, para explicar, né, como os dados são tratados e de que forma ele é compartilhado ali com terceiros que prestam serviço para o condomínio, né? Ele faz isso, convoca a assembleia, né? A gente sabe que o comparecimento em assembleia, né, não é grande, mas continua valendo, né? Se foi aprovado na assembleia, todos teoricamente já estão ali, ficam sabendo que essa normativa que você está falando já está validada. Eu quero fazer uma ressalva que não é uma aprovação, é só dar ciência. Ciência, Então isso. eu posso dar ciência pela Assembleia e eu posso dar ciência também de outras formas que o condomínio se comunica com os seus condôminos, inclusive com a fixação no rol, Sim. né? De avisos, de informação que está à disposição para quem quiser conhecer, que existe tratamento de dados no condomínio, porque são essas informações que a lei diz que o titular precisa saber, que existe tratamento, quem é o controlador, o que é feito com os dados dele, onde ficam armazenados, que ele tem o direito de ter acesso aos dados dele, né? Que ele tem o direito de pedir para excluir. São esses direitos que estão estabelecidos na lei que precisam estar estampados nesse documento de forma simples, a leitura mais simples possível e menos técnica possível, tá? Para facilitar o entendimento. E aí vem o segundo passo. Pode falar, Não, Márcio. pode, vamos no segundo passo, porque senão a gente também, assim, o nosso horário aqui, a gente não vai conseguir concluir isso, não, viu, ô Tá. Ricardo? Segundo passo, treinar os funcionários. Os funcionários precisam saber o que responder quando são indagados. E se não houver um treinamento deles, eles não vão responder nada. E eu já brinquei com o porteiro um dia, fiz a experiência, ele sorriu para mim, fingiu que não entendi, e era uma brincadeira, porque eu não vou fazer isso com ninguém neste momento, apesar de ter o direito de fazê-lo, Sim. né? Então, treinar os funcionários. Quais os dados você precisa coletar de quem vai a uma festa de aniversário de uma criança? Né? Então, esse tipo de informação precisa ser, ela é necessária, mas ela precisa ser limitada para que eu não tenha acesso a informações demais que eu não preciso ter, dados demais que eu não preciso ter e que eu não tenha que tratar. Terceiro passo, chamar todos aqueles que negociam, que lidam no dia a dia com o condomínio e, por escrito, você se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados, precisamos renovar nossos contratos, nossos instrumentos para dividir responsabilidades sobre o vazamento de dados, tá?
A política de manutenção dos dados, de conservação, de tratamento dos dados pessoais, né, ela diminui cada vez mais. Quanto mais bem feito ele for, menor o risco do condomínio ter que indenizar por um vazamento. Mas ele precisa existir. Se não existir, o condomínio indeniza mesmo, porque ele não fez nada, ele se omitiu, o síndico se omitiu em relação a uma obrigação legal imposta por lei, tá? E aí vem questões importantes. Filmagem, biometria, como que o síndico agia, como ele deve agir daqui para diante, nas assembleias, com a questão da inadimplência. São pontos importantes que eu quero ressaltar aqui rapidamente. Em primeiro lugar, nas assembleias não se fala nomes de pessoas que estão inadimplentes. Se fala número de unidades. A unidade tal está inadimplente, se necessário for, tá? Mas nome não se usa. E isso já há algum tempo, isso é uma orientação básica que certamente todo mundo já E, sabe que acontece. E não venha com essa história que todo mundo é amigo. A gente sabe que condomínio todo mundo é amigo até um determinado momento e depois pode virar inimigo mortal e a gente vê em vários condomínios, tá? Segunda coisa, relação à câmera. Houve um roubo no condomínio, houve um furto, quebrou o retrovisor do meu carro na garagem. O que o síndico faz comumente? Leva 3 testemunhas, mais o que bateu, o que teve o carro avariado, abre a câmera e mostra a imagem para todo mundo. Cometeu uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Quem tem acesso? O síndico, sozinho. Autoridade policial, autoridade judicial. Fora isso, o síndico não leva grupo de pessoas para ver o vizinho praticando atos libidinosos no elevador, como acontecia antigamente. Isso não existe mais, não pode existir. Isso fere a privacidade, isso fere a honra das pessoas. Então, muito cuidado com acesso às câmeras do condomínio. Quem tem acesso a elas é o síndico e mais ninguém, o controlador. E ele é obrigado a compartilhar com outras pessoas interessadas somente com ordem judicial, requisição policial. Fora isso, não leve, senhor síndico, as pessoas para verem quem foi que quebrou o retrovisor do vizinho tal. Sem plateia, chega de plateia. Esse é um dos objetivos dessa legislação, tá? A mesma coisa com a biometria. Coletou a biometria, a pessoa acessou o condomínio, foi embora do condomínio, exclua imediatamente do seu banco de dados, que você não precisa dela. Você não precisa da biometria de ninguém no seu banco de dados. Exclua a biometria daquele condômino que se mudou do condomínio. Ele foi embora, ele não é mais um condômino. Para que um dado pessoal de tamanha relevância armazenado e tratado por você? Então, são essas ressalvas que eu queria fazer aqui, Márcio. é um arcabouço de informações, né, o Ricardo, assim, que para um condomínio, né, que não tem nenhuma interesse comercial, né, nas suas atividades, né, acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Então, depois dessa conversa minha com você aqui, né, eu só tenho a dizer que os síndicos realmente devem se preparar, né, fazer esse encaminhamento o mais rápido possível, né, para se adequar, né, sem, eu não vou nem falar em alarmismo, porque a legislação já está em vigor aí há 2 anos, né? Você falou 2020, né? Então, assim, Desde setembro de 2020. quer dizer, já é um período aí que os síndicos têm que tomar uma atitude. E agora, nós estamos finalizando aqui, senão nossa linha vai cair aqui, ô Ricardo. Um síndico comum é difícil de tomar essas medidas sozinho. Assim, existe algum profissional que pode colaborar com ele ali na implantação dessa. Eu acredito que sim, né? Na implantação dessa LGPD no condomínio? Ele precisa encontrar advogados especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados e que aliem principalmente as duas coisas. A gente precisa conhecer os processos internos,
Então, é bom quando o advogado entende de Lei Geral de Proteção de Dados e de condomínio, de Lei Geral de Proteção de Dados e de imobiliária, de Lei Geral de Proteção de Dados e de escolas, porque você já tem os processos, os fluxos ali formados, você entende deles e você utiliza com maior facilidade. Não é alarmismo, não tive essa intenção, o assunto é mesmo espinhoso, tá? Mas é necessário simplesmente que as pessoas entendam o que você, elas têm o direito de saber o que o controlador faz com os dados pessoais dela. É só isso, nada mais do que isso. E que outra coisa que merece destaque no Brasil, sempre mereceu e nunca foi dado a ele, a lei bate muito na tecla da transparência. Diga para mim o que você vai fazer para ele. Você não está pedindo a minha autorização, você está me dizendo que você, para gerir aquela coisa, você precisa fazer e agir assim, tá? Então, é sem alarmismo, a lei já está vigente, poucos condomínios já se adequaram, poucas empresas se adequaram, mas vai chegar o momento do efeito cascata, em que a própria administradora vai falar assim, eu não contrato, não presto serviço para você, condomínio, porque você não está adequado, e vice-versa vai acontecer. Então, o momento em que todos nós, inclusive advogados, devem estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós tivermos todos adequados, o cidadão ficará mais tranquilo em relação ao que se faz com os dados que ele fornece espontaneamente ao controlador. Esse foi o doutor Ricardo Mendes, professor, advogado e palestrante. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, Ricardo. Eu que agradeço mais uma vez, Márcio. E se você achou esse assunto interessante, aproveita aí e já marque o joinha aí, né? E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. O Comorar volta numa próxima oportunidade com mais um novo assunto. Até lá!